Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais uma aula. A última aula eu gravei 1ª e 2ª Timóteo. Hoje nós entramos nas duas últimas cartas de Paulo, que é chamada Epístolas Paulinas, Tito e Filemon. E logo após a gente vai entrar, nessa aula ainda sobre Hebreus e também Tiago. Lembrando os irmãos que a partir de Hebreus começa as cartas pastorais ou cartas epístolas gerais ou cartas universais, ou pastorais e também católicas, que é chamado, na teologia, de Romanos até o livro de Filemon é a autoria de Paulo. De Hebreus até Judas são vários autores e não são da autoria de Paulo, né? Há a questionar que Hebreus, algumas pessoas acham que, historiadores pensam que Hebreus foi escrito por Paulo, mas nessa época aqui que Hebreus foi escrito, Paulo já não era mais vivo, então não se sabe quem é, uns falam que é Apolo que escreveu, então é assim, dentro dessa sistematização, essa divisão, de Hebreus até Judas é chamado cartas universais, pastorais ou católicas, né? Então é atribuído para Paulo 14 cartas, né? De Romanos até Filemão. E nós entramos aqui no livro de Tito, né? O autor é Paulo, destinatário Tito, líder da igreja em Creta. Tema: ordem e liderança na igreja. Contexto: Paulo orienta Tito a organizar a igreja em Cristo em Creta, estabelecendo presbíteros e combatendo falsos mestres. Ensinamentos-chave: liderança com caráter, sã doutrina, boas obras com fruto da graça. O versículo-chave de Tito é capítulo 2, verso número 11. A graça de Deus nos ensina a viver de modo santo. E a aplicação para esta igreja em Creta, através de Tito, a igreja precisa de uma liderança madura, vida cristã prática e ética, e doutrina correta gera comportamento correto. Vale também salientar duas coisas aqui que eu quero deixar para os irmãos. Existe doutrinas de demônios, doutrinas de homens, que é os dogmas, e também existe a doutrina de Deus, que é a verdadeira, né? Então, e outra coisa, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas como se vestir, como se comportar, né? Porque elas têm experiências, né? Tito também vai falar sobre isso. E é interessante a gente estudar o livro, né, de Tito, porque é um livro pequeno, mas com grande ensinamento de quê? De organização na igreja através da boa palavra pregada e ensinada, uma palavra que não faz rodeios, que mata a visibilidade do falso profeta, de ele progredir naquela obra, né? Então a preocupação de Paulo para com Tito é que estabelecesse homens que tenham conhecimento para combater, né, cheios de Deus, combater as falsas heresias, que eram muito falsos profetas, né? E uma coisa que me chamou a atenção no livro de Tito é que a doutrina correta gera um comportamento correto. Então, uma liderança equilibrada, uma liderança que não deixa o povo mandar, uma liderança que tem um pastor que está com os pés firmes, equilibrados, sempre preservando a palavra, que é a maior dom, né, dos 9 dons que é apresentado ali em 1 Coríntios 12, é o dom de profecia, que é usado pela palavra, né, edificando, consolando e exortando. Então, a graça de Deus nos ensina a viver de modo correto, santo, verdadeiro. Então, se a gente andar na verdade, a gente vai combater a mentira, né? Então, a preocupação de Paulo para a igreja de Creta é que a igreja pudesse ter ordem através da liderança, né? Porque o povo, ele é reflexo da sua liderança. O povo que está embaixo, a plateia, é reflexo do altar que está em cima, né? Já em Filemon, Paulo também é o autor, destinatário Filemon, tema perdão e reconciliação cristã. Contexto: Paulo intercede por Onésio, escravo fugitivo que se converteu.
Ensinamento-chave: o Evangelho transforma relações sociais, perdão como expressão do amor e igualdade em Cristo, né? Não tem o Senhor e não tem o servo, né? O escravo, todos são iguais perante a Deus. Versículo-chave é o Filemão 16, não mais como escravo, mas como irmão amado, né? Isso que o Evangelho nos proporciona, igualdade, fraternidade, né? Ninguém é maior ou menor no reino de Deus, né? Isso é importante. E a aplicação do livro de Filemão é: o Evangelho restaura relacionamentos, perdão prático e vê pessoas como Cristo vê. Então, esse relacionamento entre senhor e escravo, servo, estava corrompida, estava fragilizada, né? Hoje nós vemos muitos patrões se dando bem com seus empregados, né? Apesar que lá é uma coisa, a gente é submisso a isso, mas aqui no Evangelho de Cristo, dentro da igreja, a gente temos que ser iguais. Não existe profissão dentro da igreja, não existe cargo eclesiástico maior do que o amor entre os irmãos, como igualdade. O respeito, a submissão, ela existe, a autoridade pastoral existe, mas ninguém, até mesmo a autoridade pastoral, ela tem que se colocar em igualdade com suas ovelhas, com a membranzia. Por quê? Porque no reino de Deus todos somos iguais. Então, Paulo nos ensina através de Onésimo, né? Aleluia, que ele era um escravo fugitivo, que ele estava com medo do seu senhor, mas através da intercessão de Paulo, Paulo até falou que ia pagar a dívida dele, mas Deus fez uma obra tão tremenda que ele ensinou o evangelho para aquele senhor que estava atrás desse escravo e restaurou o relacionamento, porque o evangelho traz isso, o evangelho traz igualdade, o evangelho traz a quebra de divisão, de desigualdade. Esse evangelho, ele quebra o poder do preconceito, né, da religiosidade, né, e traz para nós o amor entre irmãos, né, além de trazer um amor para com Cristo. Isso é gerado dentro de nós, né, por mais um coração que seja o mais de pedra que for, Deus ele faz isso através do teu filho Jesus. Isso é forte. O livro de Hebreus, o autor é desconhecido, como eu falei, com os irmãos, destinatário é os cristãos judeus, tema supremacia de Cristo. Contexto: cristãos hebreus sofriam perseguição e tentação de voltar ao judaísmo. A gente falamos as aulas passadas lá em Atos 15, né? O que Pedro vivenciou também para Deus quebrar aquele preconceito. A gente falou muito disso já, né? Mas a carta de Hebreus vai ensinar, né? O ensinamento chave é: Jesus é superior a anjos, Moisés, sacerdócio levítico e sacrifícios. Nova aliança é superior e perseverança na fé. Versículo chave é 12:2 de Hebreus: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aplicação: Cristo é suficiente, não retroceder na fé e acessar Deus com confiança. Então, quando a gente entregamos o Velho Testamento, só foi uma sombra, né? Existiu várias dispensações até chegar nessa nova aliança, que é a graça a qual nós vivemos, e hoje a gente temos que viver fora da lei, porque Jesus cumpriu a lei e ele trouxe uma nova aliança para nós. Isso que temos que entender, que hoje muitas igrejas seguem algumas coisas do velho, ou até mesmo todas, né? Então, algumas ainda no Novo Testamento ainda tem alguns respaldos, mas de grande maioria, principalmente o sábado, né? Assim podemos dizer, né? O sacerdote levítico, né? Como a igreja católica, que, né, tem que confessar, isso já é inválido, né? Principalmente o catolicismo foi rebatido por Martinho Lutero em 1517, né? Ali foi gerado o protestantismo por causa disso, que Martinho Lutero entendeu que não precisava mais disso, lendo a carta também de Hebreus, irmãos. Então, abriu os olhos e até hoje, né, nós somos protestantes. Por quê? Porque a gente, lendo a carta
não só a partir de Martim Lutero, mas por causa lendo a palavra em Hebreus, em vários textos também, cartas, a gente entende que os anjos, Moisés, sacerdócio levítico, sacrifício, nova aliança, perseverança na fé, né? Essas grande maioria são inválidos, né? Principalmente seguir os 10 mandamentos, não tem templo para a gente ser judeu, entende? Então, grande parte disso, Pedro foi religioso, mas com muita insistência de Paulo, a liderança de Jerusalém apoiou Paulo em sua decisão, né? Por não se concisar, né? E entre outras coisas, né? Porque hoje muitas igrejas faz uma igreja judaizante. Isso é você afrontar o que Jesus fez na cruz, entendeu? Irmãos, então, o candelabro de ouro, essas figuras, essas coisas que colocam, né, para poder fazer uso, estão nos afrontando o que Jesus fez na cruz por nós, né? Então, não precisa mais de algo para poder, igual o sacrifício mesmo, não precisa mais ser de ovelhas, mas do seu próprio coração. Então, o livro de Hebreus, ele nos ensina a, a fazer isso interiormente. A lei ensinava exteriormente, tinha que fazer exteriormente, aparentemente. Mas a graça de Jesus, o começo de todas as coisas começa por dentro. Isso que a gente temos que entender, que o livro de Hebreus, a aplicação dele, que é Cristo é suficiente. O livro de Tiago, foi o próprio Tiago escreveu, irmão de Jesus, né? Ele era preso o judaísmo, mas ali foi alcançado, né? Graças a Deus foi alcançado. E o tema que ele vai escrever é fé prática. A fé prática, né? Contexto: cristãos vivendo dificuldade, dispersão e desigualdade social. Importante isso. Ensinamento-chave: fé sem obras é morta. Domínio da língua, que é o membro mais pequeno do nosso corpo, que mais devasta. Sabedoria prática, justiça social. Muitas igrejas estão sendo negligentes em desigualdade social, o modo de vestir, o modo de cuidar, né, dessas pessoas menos favorecidas, de pregar, de abraçar. Hoje a igreja tem pouco fazido isso. E a perseverança nas provações, porque Deus não tenta ninguém, Deus prova para nos fazer uns cristãos maduros, melhores, para aguentar mais pressões da vida e as tentações do inimigo vencermos, né? O versículo-chave é Tiago 1:22, sede praticantes da palavra. Não adianta só falar, não adianta ser doutor da lei, não adianta somente se expressar externamente, mas também vivenciar na prática. E as aplicações cristianismo vivido no dia a dia, né? Fé visível em atitudes, integridade e santidade prática. É interessante a gente falar isso porque o cristianismo tem que ser vivido dia após dia, não é só um dia demonstrado na frente de todos, mas isso reflete no seu dia a dia, quem você é quando está sozinho, quem você é quando está no seu trabalho, quem você é onde estiver fora da localidade, do alcance do pastor e da igreja local onde você congrega. O cristianismo tem que ser vivido dia a dia. Temos que matar a carne todo dia, temos que matar o eu todos os dias, temos que matar as nossas vontades, renunciar todos os dias, né? Tiago está ensinando isso, né? Que a gente temos que ter fé, né? Mas também praticar a fé fazendo as obras, né? Adianta eu ter dó de alguém e só ter dó e não ajudar, né? E aí seria uma fé morta. Eu tenho que orar pela pessoa e fazer algo pela pessoa materialmente, não só espiritualmente, porque aí a gente fica hipócrita. E também aquelas pessoas que estão mal vestidas, a gente acha que porque estamos bem vestidos a gente vai desvalorizar, desmerecer alguém porque está mal vestido. Tiago está alertando as pessoas à simplicidade do evangelho.
a justiça social, né, e também a sabedoria prática e o domínio na língua, né, outra coisa que eu queria falar aqui, né, que a língua, ela tem devastado muitas coisas, né, tem um texto lá em Provérbios 6, a partir do verso 16, que diz, 6 coisas que o Senhor aborrece e uma ele detesta, abomina, que é a contenda entre os irmãos, né, então tem muita gente usando a língua para semear contenda, briga, discórdia, e tem devastado muitas coisas. Então, a gente temos que ter o domínio nessas coisas tudo, né? Nessas 4 cartas a gente aprendeu muita coisa, porque Tito nos ensina em igreja organizada, né, a ênfase e o foco a liderança. Filemão nos ensina relacionamento e o foco perdão. Hebreus nos ensina doutrina profunda e o foco Cristo superior. Tiago nos ensina uma vida prática, uma vida que é para cumprir, para vivenciar aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente faz na igreja, se revela que é, né? E o foco é obras. Quanto mais a gente viver a nossa fé, mais obras a gente vai fazer e demonstrar que estamos em Cristo Jesus, porque a árvore está dando frutos. As mensagens conjuntas das 4 cartas. A igreja precisa de ordem, Tito. As relações precisa de amor, Filemão. A fé precisa de fundamento, Hebreus. E a vida precisa de prática, Tiago. Em resumo, o Cristo transforma igreja, relacionamentos, fé e vida. Quem teve encontro verdadeiro com Cristo vai disseminar, vai sair, vai dispensar coisas boas, agradáveis, atitudes irreparáveis, verdadeiras, frutíficas, porque o encontro foi verdadeiro. E se o encontro verdadeiro for, as atitudes, as consequências vão ser de frutos que vão germinar, vão crescer e vai dar muito fruto, né? Então Deus te abençoe, segue, se inscreve no canal, nos dá aquela força compartilhando. Isso é relevante tanto para o YouTube quanto para mim. Muito obrigado você que me acompanha. Deus abençoe. Alguma pergunta pode perguntar, pode chamar aí que eu vou responder em nome de Jesus. Amém?